Mais uma vez, aqui estamos para conversar um pouco sobre o Evangelho desta semana, que nos fala da semente, do dinamismo da semente que cresce sozinha. Vamos, pois, escutar com atenção esta palavra de Deus tirada do Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos hoje, na leitura do Evangelho, diríamos assim, duas parábolas, duas comparações. A primeira faz referência à semente que é jogada na terra e que, sem a ação humana, ela cresce. Ao ponto que, quando chega o tempo da colheita, o homem corta a semente, corta o trigo, por exemplo, e aproveita para fazer pão. Jesus coloca esta primeira parábola para mostrar que a semente em si tem uma força, a palavra de Deus em si tem força. Ela acaba se impondo. Embora inicialmente alguns possam rejeitá-la, ela acaba se impondo, porque ela tem força em si mesma. Em si mesma. É um dinamismo próprio da palavra. Nós nunca deveríamos esquecer isto. E quando temos que falar alguma palavra, alguma coisa aos nossos irmãos, deveríamos recordar. Não importa as palavras que usemos. Minha gente, não importa se falamos bonito ou feio. O que importa é o que nós falamos. E devemos entender que isso que nós falamos vai frutificar no coração daquela pessoa para a qual nós falamos. Às vezes nos falta esta perspectiva, esta visão.
e desanimamos facilmente quando percebemos que o pessoal não nos escuta, quando percebemos que o pessoal não quer nada com nada, quando percebemos que realmente as pessoas não estão interessadas naquilo que estamos falando. Mas nossa perspectiva deveria ser outra. Deveria ser entender que a palavra em si mesma, por si mesma, a palavra de Deus tem força. Tem força para se impor. Tem força para penetrar na terra. Tem força para surgir como uma plantinha pequena. Tem força para dar fruto. Essa é a palavra de Deus. Portanto, a nós cristãos, cabe só evangelizar. Cabe só anunciar a palavra de Deus. Porque a palavra em si já tem força, já tem dinamismo. Não precisa de outra ajuda. Alguém poderá dizer, não, mas precisa um adubo. Tudo bem. Mas a palavra de Deus não precisa de outra ajuda. Ela sozinha, ela grela, cresce e dá fruto. Por isso que é palavra de Deus. O dinamismo dela, a força dela, está dentro de si. Nunca deveríamos esquecer isto. E quando tenhamos que falar alguma pessoa sobre Deus, sobre a palavra de Deus, não esqueçamos isso. Nossas palavras podem não ser bonitas, mas elas têm força. Porque não é palavra nossa, é palavra de Deus. E a palavra de Deus tem força interiormente e faz crescer e dar fruto. Devemos acreditar nisso. Mas Jesus coloca também uma outra comparação, outra parábola. Ele usa aqui, o evangelista usa a palavra parábola, que é uma comparação com a realidade que estamos vivendo. E ele fala da semente de mostarda. A semente de mostarda é uma sementinha pequena. Eu confesso para vocês que já vi alguma vez, mas não prestei muita atenção. Era muito pequenininha assim. E não dei muita bola para aquela semente, não. Mas ela, quando ela cresce, ela se torna uma árvore, um arbusto grande, de maneira que os pássaros vêm e pousam nos seus ramos. Quer dizer, encontramos outra parábola que nos fala da força, do crescimento das coisas de Deus. Podemos não perceber, mas as coisas de Deus crescem. As coisas que são de Deus acontecem. O que não é de Deus nem sempre acontece. Mas o que é de Deus sempre acontece. Seja em nossa vida pessoal, seja na vida dos outros, sempre acontece. Por isso é preciso estar abertos a esta realidade da palavra que, semeada no coração de cada um de nós, pode crescer e tornar-se como essa árvore ou como esse arbusto grande, onde os pássaros vão pousar, vão viver, vão fazer os seus ninhos, vão criar os seus filhotes. Percebam, a árvore é segurança para os pássaros. Por isso que eles fazem os ninhos lá. E não é em qualquer lugar. Porque a árvore transmite segurança para os pássaros. Pois bem, as duas parábolas, elas se situam no nível e nos querem transmitir a mensagem
de que realmente a palavra de Deus tem força. Pode ser que nós facilmente fiquemos desanimados. Quando chegamos numa igrejinha e vemos lá 4 pessoas, né, que estão nos esperando, nos dá um certo desânimo. Mas esse não deveria ser o nosso olhar. O nosso olhar deveria ser nas 4 pessoas que, apesar de tudo, estão lá nos esperando. Estão esperando por nós. Estão esperando pela nossa palavra. Eles são realmente um sinal de que a palavra de Deus realmente frutifica, de que a palavra de Deus realmente ela se torna grande, bonita, hermosa e chega a todos os corações. Meus irmãos, estas parábolas, pois, nos recordam a todos que nós não podemos ficar calados diante da palavra de Deus. É preciso transmiti-la. Porque ninguém vai me escutar. Isso deixa com Deus. Deixa com Deus. Ele é que vai fazer que as pessoas escutem. Não é você. Não é você. Porque a palavra de Deus não é simplesmente palavra humana, embora o homem, o ser humano, seja quem transmite essa palavra. Mas não é simplesmente palavra humana. É palavra de Deus. Isso nós deveríamos enfiar aqui em nossa cabecinha e entender bem. Entender bem isso. Então, quando falarmos de Deus, é preciso entender que essa palavra é palavra dele. E como palavra dele vai crescer. Não importa o que nós queiramos. É interessante como a parábola coloca, diz que o homem que semeou foi dormir. Foi dormir, descansar. E mesmo assim a semente cresceu, grelou, deu espiga, até a hora da colheita. Independente da pessoa humana. Quantas vezes já aconteceu conosco? Falarmos de Deus às pessoas e realmente as pessoas, embora nem sempre, digamos, na hora possam concordar, mas aquela sementinha fica no coração e um dia vai fazer que aquela pessoa pense um pouco melhor as coisas, reflita e, quem sabe, mude de atitude, mude de prática religiosa, mude, eu diria, para um cristão melhor, mais consciente e feliz. Esta é a palavra de Deus, que cresce em nosso coração. Permitamos que ela cresça de verdade, que ela penetre dentro de nós e permitamos também que ela dê fruto. Porque o objetivo final de toda semente, não é só grelar, é dar fruto, é se reproduzir. Esse é o objetivo final de toda semente. E a palavra também tem como objetivo se reproduzir e dar fruto. Muito bem, gente. Vamos agora com algumas notícias que nós temos por aqui, né? Em primeiro lugar, eu queria colocar para todos o anseio do Papa, que mais uma vez, está pedindo orações. Nesta ocasião, ele está pedindo orações pelo povo da Palestina, pelo povo palestino, que sofreu muito com os bombardeios e que está agora tentando
ressurgir das cinzas e dos escombros, das casas destruídas, enfim. Mas o Papa também acrescentou um pedido para todos nós de orar por um país chamado Myanmar, que antigamente, quando eu estudei geografia, ele se chamava Birmania. Birmania. Deram um golpe de Estado e, claro, o povo não aceitou. Por isso houve muitas rebeliões. E o exército, que está à frente desse golpe de Estado, começou uma campanha de repressão contra as pessoas que não aceitaram o golpe. Inclusive, esta repressão tem chegado até igrejas, têm sido destruídas, várias igrejas em Myanmar, na capital, não é? E o Papa, então, está nos pedindo orações para que realmente a paz chegue a esse país distante da Ásia, lá na Ásia, para que chegue a paz a esse país, enfim, e todos possam realmente conviver, ter uma convivência tranquila. Uma segunda notícia que eu tenho, esta é meio triste, mas eu devo comunicá-la também porque diz respeito a mim. A notícia é que nesta semana, exatamente na segunda-feira, eu fui comunicado que o meu tio, que também se chama Jesus, não Jesus Maria, mas Jesus só, ele faleceu na Espanha. Já foi sepultado. Não foi a consequência da Covid, mas a consequência da idade. Já tinha 90 anos. Ele tinha conseguido passar pela Covid, não fez nada, mas tinha muitas complicações. E para piorar, a semana passada caiu na escada e fraturou a bacia. E aí nós sabemos a essas idades como é difícil, primeiro, operar a bacia, porque está muito fragilizada. Como consequência de tudo, eu acho que ele também tinha um câncer, não é? Como consequência um pouco de tudo, acabou falecendo na Espanha, na cidade de Valladolid, que é uma cidade da Espanha, né? E lá mesmo foi sepultado. Lá nós temos uma comunidade de agostinianos recoletos, faleceu na comunidade, e lá mesmo foi sepultado. A CNBB, uma outra notícia, a CNBB lançou recentemente uma campanha com o título É Tempo de Cuidar. É uma campanha para a recolhida de alimentos, uma campanha para olhar com carinho as crianças, as famílias, né, aqueles que passam necessidade. Nós não tivemos tempo de nos preparar. Na verdade, a coisa foi muito rápida, porque foi avisado nos últimos dias de maio. E aí nós não tivemos tempo de nos preparar, né? De maneira que, infelizmente, não vamos poder participar desta campanha, que tem um título muito bonito, É Tempo de Cuidar. É um título realmente muito bonito. Mas eu espero que nós possamos fazer esta campanha mais na frente. Está na minha intenção, que embora não seja uma campanha assim muito grande, mas que possamos também, dentro de algum tempo, disponibilizar de alguns recursos, mas como digo agora, infelizmente não é possível, porque está em cima da hora, tá? Eu queria também, neste dia, pedir que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, orem pelas duas pessoas
Elas vinham de moto e um carro atropelou elas. Inclusive, me disseram que o carro, que era uma funerária, um carro da funerária, vinha com um defunto dentro. Tá? O fato é que atropelou a moto, tá? E as duas pessoas faleceram. Foi um acidente grave, muito grave, né? Que levou ao falecimento das duas pessoas de forma trágica. Então eu queria pedir a todos vocês que neste dia possamos orar, elevar algum tipo de oração por estas pessoas. Eram 2 técnicos de enfermagem que vinham na moto, vinham de trabalhar, tinham passado o dia trabalhando em algum hospital daqui da Redondeza. Infelizmente, faleceram por causa desse acidente. Que Deus os tenha na sua glória e lhes conceda a paz definitiva. Tá? Muito bem, então, por hoje nada mais. Eu gostaria de desejar que todos vocês tivessem um bom dia. E eu estive na semana passada na igreja, na catedral, não é? E confesso para vocês que eu gostei muito do ambiente que encontrei na catedral, um ambiente suave, com máscara e os cuidados de distanciamento, cuidados necessários para evitar mais contaminação. Eu fiquei feliz, tá? Eu achei que realmente estamos crescendo na sensibilidade ante esta pandemia que nos atacou gravemente, mas que, se Deus quiser, nós vamos vencer. Um bom dia para todos, que Deus vos acompanhe e vos conceda muita paz. Amém.